1 Reis 18:1. Sucedeu que depois de muitos dias, agora igreja, o que aconteceu? A palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: o que Deus está dizendo, igreja? Leia em voz alta para mim, por favor. Vai, mostra-te, Acabe, porque darei chuva abundante na terra, né? A grande chuva o Senhor está prometendo sobre a terra. Eu gostaria, irmãos, de que você marcasse pelo menos 3 coisas aqui dessa mensagem, embora tem muitas coisas que o Senhor pode falar ao teu coração, mas eu vejo que o Senhor está dando a Elias o que, igreja? Uma palavra. E veio a palavra do Senhor a Elias. A palavra de Deus vem para mim, vem para você. Não descarte aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Não despreze, irmãos, as correções que o Senhor tem te dado. Muitas vezes aquele puxão de orelha, muitas vezes aquela palavra que te constrange, que mexe com as suas estruturas, aquela palavra que, né, faz você repensar, analisar. Mas eu vou perder isso, aquilo. Você pode perder, irmãos, diante da circunstância, mas com Deus nós só temos a ganhar. Com Deus ninguém perde. Amém, igreja? E nós precisamos então entender que Deus tem o melhor para nós. Lembra que Paulo fala, né, aos romanos que o nosso pensamento renovado vai fazer com que as coisas de Deus, da parte do Senhor, venha de forma boa, agradável e perfeita, porque tudo diante do Senhor é perfeito. Né? Vindo dele para nós, irmãos, existe a perfeição. Nós que temos falhas, erros, né? Cometemos constantemente coisas que já deveríamos ter rompido, passado adiante, mas insistimos naqueles erros, e aí nos mostra então, né, a imperfeição que o homem tem e que a cada dia precisa ser transformado. A cada dia nós precisamos ser então renovados para que a gente possa estar alinhado diante de Deus como o Senhor quer. Veja comigo novamente o versículo 1. Veio depois de muitos dias, o que, igreja? A palavra do Senhor. Eu vou já enfatizar aqui para depois não precisar voltar. Qual é a palavra que Deus já te deu? Não precisa ser propriamente desse culto, mas os que você já participou, aquele momento que você já teve com o Senhor no seu devocional, a sua leitura bíblica diariamente que você teve. Eu acredito, irmãos, que o Senhor já te deu uma palavra. Agarre essa palavra com toda a sua força, né? Decida no teu coração, irmãos, que essa palavra que o Senhor te deu, ela vai se cumprir. Ontem, quem esteve aqui no culto, eu dizia à igreja que o compromisso que Deus tem é com a sua palavra. Lembra de ontem, irmãos, quem veio? Deus não tem compromisso, irmãos, com o que a gente ouve distorcido, com o que a gente entende de forma errada. É porque eu pensei que era assim, eu achava que era desse. Não, irmãos, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, se o Senhor nos deu uma palavra, Ele certamente, Ele vai velar, Ele vai fazer de tudo para que aquela palavra venha a se cumprir. E qual é a palavra que Deus está dizendo aqui ao Elias? Vai chover. Eu acredito, irmãos, que quando Elias chega com aquela palavra, muitas pessoas diziam: mas como chover? Já 3 anos e meio não chove, já esse tempo todo não cai uma gota de água aqui, como que vai chover? Sabe, aqui o que eu quero dizer para você, e falei isso de manhã, irmãos, quando Deus fala ao teu coração, cuidado com a incredulidade de outras pessoas, porque muitas vezes o que a pessoa está ouvindo de você, ela não vai entender da mesma proporção que Deus falou ao teu coração. Deus te dá uma promessa, Deus te dá, irmãos, uma palavra, Ele fala que vai realizar o teu sonho dentro da palavra, Ele te dá essa garantia. Aí às vezes a gente, de empolgação, né, a gente vai e fala o nosso sonho para alguém, a gente conta olha, Deus falou comigo assim, vai acontecer dessa maneira e vai ser desse jeito. Muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer: ixi, nada disso vai acontecer com você, não vai dar certo, para com isso, tira isso da sua cabeça. É assim ou não é, irmãos? Quando a gente recebe uma palavra, quem tem a convicção dessa palavra é nós que recebemos a palavra. Era Elias que tinha, irmãos, a certeza que Deus iria mandar chuva, e ali eu vejo, irmãos, que começou então o grande mover de Deus com aquela palavra liberada. Amém? Diga comigo, uma palavra liberada por Deus. Diga assim: abre os céus para me abençoar. Irmãos, uma palavra que Deus te dá, olha, você vai ser muito abençoado com aquela palavra. A gente pode até mencionar aqui, né, no Novo Testamento, há uma declaração: basta uma só
palavra que o meu servo ficará curado. Então basta uma palavra para a sua vida mudar, basta uma palavra para Deus, irmãos, fazer um milagre acontecer na sua vida, basta uma palavra para você ser curado, ser liberto, ser abençoado. Então uma palavra, né? Então nós temos que dar valor, nós temos que entender que uma palavra pode fazer toda a diferença na nossa vida. Amém, igreja? Vamos continuar aqui na direção? Olha só, eu vou pular alguns versículos para a gente ganhar tempo, mas vamos aí para o versículo 30. Guarda aí, irmãos, eu falei que ia te dizer 3 coisas. Primeira coisa é a palavra, que vai mudar o destino da sua vida, que vai mudar completamente, né, aquilo que Deus quer fazer em você. Versículo 30, 1 Reis 18, 30, está escrito assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E o que aconteceu, igreja? E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Eu vejo que, irmãos, não tem como Deus manifestar o seu poder sobre a nossa vida se o altar estiver quebrado, rachado. Eu não vou aprofundar nesse ponto aqui, mas é bom a gente, irmãos, meditar um pouquinho aqui. Existe algo né, na sua vida que está rachado, quebrado, está desalinhado? O altar é a sua vida, é a minha vida. Veja que o altar estava quebrado, e o Elias entendeu que com o altar quebrado, irmãos, não existiria a manifestação de Deus. Eu até falei de manhã e me lembro aqui pelo Espírito Santo, né, para dizer aqui à igreja também, quantas pessoas que querem tantas providências da parte de Deus. Senhor, faz isso, Senhor, me socorre, Senhor, estenda suas mãos, Senhor, eu preciso desse milagre, só que o altar está quebrado. Irmãos, enquanto o altar estiver quebrado, não tem fogo, não tem chuva. Veja que para o fogo descer, o altar precisou ser restaurado, consertado, precisou ser, irmãos, edificado novamente. Já é mais do que, irmãos, nunca, né, o momento da pessoa tomar uma decisão. Eu vou parar de brincar, eu vou levar as coisas de Deus a sério, eu vou servir ao Senhor com fidelidade. Embora, irmãos, muitas pessoas acham que o mundo ofereça prazeres, né? Olha, o que o mundo me proporciona é muita alegria. Irmãos, tudo isso é uma ilusão. A verdadeira felicidade nós encontramos em Cristo, na palavra de Deus. Por mais que as dificuldades existam, Jesus, ele disse, irmãos, no mundo tereis essas dificuldades. Ele já nos alertou, vai ter luta, vai ter tempestade, vai ter, irmãos, perseguição. Ou não tem para você? Tem, no trabalho, tem em casa, tem, irmãos, no interior. Quantas pessoas que diariamente elas são bombardeadas, confrontadas, irmãos, lutas que ela fala assim: poxa, parece que não, o tiroteio, a bomba só cai na minha vida, as coisas ruins só acontecem comigo. Uma coisa nós precisamos entender, irmãos, que com o Senhor Jesus, essas lutas nós vamos ter a instrução do céu, de Deus, para poder resolvê-las. Sem Ele, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Amém? Então Elias, ele vê que para o fogo descer, para a chuva chegar, ele precisava edificar o altar, reparar o altar, ali, irmãos, né, consertar o altar. Qual área da sua vida que precisa ser consertada? Casamento? Conserte, não fique empurrando com a barriga, não. Quantas pessoas que às vezes, irmãos, elas ficam: não, eu vou deixar passar, depois, né, eu resolvo. Às vezes é problema financeiro, a pessoa fica empurrando com a barriga: não, outro dia eu resolvo. Irmãos, uma coisa que a Bíblia tem nos ensinado, o povo de Deus tem que entender que o nosso Deus é um Deus de hoje, o nosso Deus é um Deus de já. Veja que lá no caso, quando Moisés queria, né, livrar o povo das garras de Faraó, veja que diante das pragas que eu estou mencionando, o Moisés falou assim: ó, eu vou orar, Deus vai ajudar. O que o Faraó disse? Amanhã. Deixa para amanhã, né, faz isso, amanhã a gente resolve. Veja que tem gente que fica só adiando o conserto com Deus, adiando, né, aquilo que precisa fazer no casamento, aquilo que precisa fazer na vida financeira. Irmãos, não fica adiando, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia de suspiro, de vida, né? Porque não nos pertence. A vida não nos pertence. Então nós temos que estar ciente que eu tenho que estar pronto, preparado, eu tenho que estar apto, com o altar edificado, com o altar pronto para Deus mandar fogo, mandar água, chuva, mandar o que Ele quiser para a minha vida, para o nome dEle ser glorificado. Então aqui nesse meio caminho, né, eu vou falar de 3 coisas, mas no meio do caminho nós encontramos que Elias, ele atenta
para o altar que estava rachado, quebrado. E ele consertou, ele edificou, levantou o altar para oferecer o sacrifício a Deus. No versículo 36, eu mostro para você, eu já pulei aqui o 36, mas eu quero voltar ao 34, igual pela manhã também li o 34, para você entender aqui, irmãos, a segunda lição de hoje. Acharam aí? Versículo 34, está escrito assim: e disse, Elias está lá diante do altar, diante do sacrifício que ele estava ali a preparar para o Senhor, e disse Elias, o que ele está falando, igreja? Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o a segunda vez, e fizeram. Disse ainda, fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Amém. Tem gente que lê esse verso aqui, irmãos, e leva para o lado assim, e claro que é uma inspiração também válida, né? Tem gente que fala assim, não, mas era para dificultar o milagre, para o milagre ser mais valorizado, porque imagina, irmãos, para descer fogo, e o fogo queimar ali no holocausto, que estava sendo oferecido o sacrifício para Deus, o negócio ali todo encharcado, cheio de água, por 3 vezes, né? Então tem gente que leva para o lado assim, ó, é para dificultar, é para valorizar o milagre, porque como pode pegar fogo num lugar que está cheio de água? Amém, boa inspiração. Só que Deus me mostrou algo interessante, irmãos, que eu hoje pela manhã até transmiti para a igreja. Olha que profundo isso. Vamos atentar aqui. Qual era a maior necessidade da época, do momento ali? Água. Eles precisavam de água. E o que Elias estava oferecendo naquele sacrifício? Água. Veja, igreja, entenda, tenta captar aqui. Entrega é a segunda lição. Primeira é a palavra, a segunda é a entrega que Elias está fazendo. Elias está entregando a um sacrifício para Deus, irmãos, o que mais de valor eles tinham no momento. Eles precisavam de água, eles precisavam, irmãos, da chuva, e o Elias está dizendo, coloca água, a água que nós temos, o que é de valor que nós temos, o que a gente valoriza, vamos dedicar ao Senhor. E aqui eu quero, irmãos, que o próprio Espírito Santo fale ao teu coração. Será que está tendo entrega da sua parte para com Deus? Ou a gente, irmãos, está fazendo corpo mole? A gente está servindo a Deus de qualquer jeito, como eu quero, eu oro quando der, eu vou à igreja quando me sobra um tempo, eu vou consagrar quando me vier à vontade. Isso aí é corpo mole. O Elias está entregando, irmãos, algo de valor, que era a maior necessidade da época, ele está dedicando a Deus, diante daquele sacrifício, que estava sendo oferecido ao Senhor. Então não era água apenas para dificultar o milagre. Eu vejo que a água aqui, irmãos, era o que de valor, o que eles buscavam, era o que, irmãos, todo mundo queria água, e Elias está dando o melhor para Deus. E aqui, irmãos, eu quero enfatizar e bater nessa tecla, porque pode ser que muitas pessoas acabam até entendendo errado. Eu não estou falando da entrega de dinheiro propriamente, financeiramente, porque às vezes a pessoa pode levar para o lado, o pastor está falando de entrega, de entregar o dinheiro, um valor no altar. Não, irmãos, é a sua dedicação, é a sua entrega, é a sua devoção, é a sua busca a Deus. Como está sendo? Desculpe aqui, irmãos, será que você não relaxou? Porque a Bíblia fala que, olha, muitas pessoas acabam relaxando na caminhada, do meio do caminho para o final, deixando, irmãos, de fazer aquilo com intensidade. Veja que muitas são as pessoas que acabam desanimando, acabam então retrocedendo, e o Senhor está nos mostrando aqui, irmãos, que para o fogo descer, para a chuva chegar, eu tenho que entregar o que de valor eu posso oferecer para Deus. O que de valor você pode dar para Deus? É o seu tempo, seu coração, sua vida, aquele momento, entrega a Ele. Lembra dos Salmos, o salmista dizendo, entrega ao Senhor a tua vida, o teu caminho, confia nele e Ele tudo farás. Para Deus tudo fazer, precisou de uma entrega. Deus só faz, irmão, se a gente entregar a Ele, se a gente dedicar a Ele. Quando você estiver louvando, irmãos, entrega a Deus o seu louvor. Não é apenas letra cantada, decorada, algo eu estou esperando apenas o tempo passar, estou esperando, Não, irmãos, eu me envolver na adoração, entregar minha adoração a Deus, de corpo, alma, com toda a minha força.
Assim como também, irmãos, no momento de ouvir a Deus, quantas pessoas que às vezes ficam desatentas, às vezes ficam olhando o celular, passando ali, vendo se chegou mensagem, né, Instagram, Facebook, rede social, e não está entregando esse tempo precioso para Deus. O fogo desceu, a chuva chegou, porque Elias deu a Deus uma entrega de valor. Tem que ter entrega, irmãos. Se não tiver entrega, não tem manifestação de Deus. Vamos entregar com força. Eu lembro, irmãos, né, da palavra de Deus nos mostrando, falando: põe força nisso, põe força no que você está fazendo para Deus, né? É para servir a Deus, sirva com fidelidade, sirva com temor, com dedicação, sirva a Deus com devoção, com respeito. Essa é a entrega que Deus quer receber de nós. É a entrega que muitas pessoas até têm entregado, só que, irmãos, um pouquinho só, apenas tem entregado, né, coisas mínimas, a qual ela poderia entregar o máximo que ela pode a Deus, só que ela está retendo. Não retenha não segura não, entrega para Deus. O Elias, irmãos, ao colocar água naquele holocausto, naquele sacrifício, ele está então entregando, ele está, né, mostrando uma entrega para Deus ali se manifestar. Amém, igreja? Vamos continuar a leitura? Entenderam aí a segunda lição? São 3. Primeiro, para o fogo se manifestar, para a chuva descer, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos entregar a Deus, ter uma entrega, ter, irmãos, né, a aplicação, devoção com intensidade ao Senhor naquilo que estamos fazendo. Amém? Aí o texto continua, no versículo 36 agora, a Bíblia diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse ao Senhor Deus de Abraão. Ele falou a Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. O que, igreja? Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E agora, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheças que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Agora, igreja, ó, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lamberam a água que estava no rio. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: o que disseram? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nesse momento aqui de conversão, nesse momento de, né, as pessoas declararam: só o Senhor é Deus, eles estão dizendo: só o Senhor salva, só o Senhor realmente é o Deus de Israel. Veja que ali está acontecendo uma manifestação, né, de forma espiritual. As pessoas estão se rendendo ao Senhor, estão tendo, né, a mudança, irmãos, de comportamento. Outra hora era incredulidade, dureza de coração, agora estão rendidas a Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Mas o que aconteceu aí? A terceira lição, o que você identificou? O que Elias faz? Oração. Olha só, veja no verso 36 e 37. No 37 propriamente, ele está falando: Senhor, me responde. Senhor, é o meu pedido, é o meu clamor que eu estou fazendo ao Senhor. O que ele está fazendo? Orando. Irmãos, a oração, eu falei de manhã, é muito importante estar sempre lembrando a igreja, que quando fala de oração na igreja, irmãos, não é porque, mas agora quer ser religioso, agora eu tenho que ficar 24 horas orando dentro da igreja. Não, irmãos, você pode ter sua vida de oração na sua casa, você pode estar andando e falando com Deus em seu coração. Porque, irmãos, há uma grande necessidade do ser humano em buscar a Deus, em se voltar para o Senhor e ter uma vida de oração. Não é por acaso que Jesus disse que é dever nosso de orar sempre e não desfalecer na fé. Eu acredito, irmãos, que Deus tem nos cobrado, não só eu, mas você, como muitas pessoas que por esses dias têm participado, que se você tem participado, Deus está falando, é com você, é comigo. Devemos orar mais, mas orar com devoção, com entrega, orar, irmãos, crendo no poder de Deus, orar e buscar, irmãos, para que do céu, né, o Senhor venha nos ouvir. Muitas pessoas deixaram de ter, irmãos, aquela vida contínua de oração. A oração sempre foi e vai sempre continuar sendo, irmãos, né, o poder de Deus se manifestando na nossa vida, quando então em comunhão com Ele, nós temos aquele momento especial.
É importante. Enquanto nós estamos orando, estamos falando com Deus. Enquanto nós estamos orando, nós estamos se envolvendo com o Senhor. Quantas pessoas perderam, né, esse momento especial? Né? O tempo tem passado, as pessoas têm diminuído a oração. Eu vejo uma igreja de Atos dos Apóstolos que, irmãos, enquanto o problema não foi solucionado, eles não deixaram de orar. Você vai ver eles dizendo, né, o Pedro foi preso, estava para ser morto no dia seguinte, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Continue orando. Mas eu não vejo sinais, eu não vejo resposta, eu não vejo mudança. Não precisa ver, irmãos. Lembra o que o Senhor Jesus falou para Jairo? Creia somente. Não precisa ver, apenas creia. Minha oração vai ser atendida, minha oração vai ser ouvida. O que Deus falou para Daniel? Daniel já tinha passado um tempo de oração. Deus fala para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que você aplicou o coração em falar, em buscar, em orar, eu ouvi as suas orações. Deus ouve, mesmo quando a gente acha, porque, irmãos, há um achismo tão grande que tem tomado o coração das pessoas. Eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai funcionar, eu acho disso, daquilo. Irmãos, esse achismo é coisa de Satanás, é do diabo, para fazer a gente retroceder. Não, nós não podemos ficar achando as coisas, não. A fé é convicção, a fé é certeza no coração, que, irmãos, o que a gente faz diante de Deus, com o coração voltado, o Senhor vai nos responder. Amém, igreja? Então o que aconteceu, igreja? O fogo do Senhor veio. Entenda, a vida espiritual deles foram restauradas, foram ali, irmãos, alcançadas. Mas a maior necessidade não era a chuva? Eles não tinham uma necessidade física, que era a chuva? O que veio primeiro, igreja? O fogo. Veio o fogo, né? Estamos lendo aqui no 38, então caiu o fogo do Senhor. Aí, igreja, olha só, você dando sequência aí na leitura, você vai encontrar aqui no versículo 41, que depois de Deus ter tratado no Espírito, manifestando com fogo naquele lugar, agora o Elias já está se comportando, agindo, diante de que os problemas físicos terrenos já seriam solucionados. Então sobe, ele está dizendo a Acabe: sobe, você vai comer, você vai beber, porque eu já ouço, já vejo o que, igreja? Né? Uma abundante chuva vindo. Já é pela fé, já é, irmãos, vamos dizer assim, consequência da ação espiritual na vida deles. Sabe por que muitas vezes, irmãos, a gente não consegue crer, acreditar que um milagre vai acontecer, que uma manifestação dos céus vai acontecer? Porque ainda nós não fomos tratados no Espírito. A gente quer agir na carne, na força do braço. Veja que agora, irmãos, depois de Deus ter mandado fogo, ter então restaurado a vida espiritual deles, eu vejo que agora Elias está se posicionando na fé. Vai chover, né? Elias está dizendo: vai dar certo, Deus vai mandar chuva. É a mesma coisa, irmão, só muda aqui o cenário da história. Você pode se colocar diante disso. Quando Deus trata com você no seu espírito, o milagre vai acontecer, a sua vitória vai chegar. Aquilo que você tanto busca e tem pedido ao Senhor, você tem uma palavra, Deus te deu a palavra e ela vai se cumprir para a glória de Deus. 42, Acabe sobe, come, bebe, mas Elias vai para onde? Ele mete o seu rosto em seus joelhos para fazer o quê? O que você pensa que o Elias está fazendo? Está orando. Olha a oração contínua aí. E disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá quantas vezes? 7 vezes. Esqueça o número 7 aqui. Entenda, irmãos, uma palavra por trás desse número 7 aqui: perseverança. Pode ser 2 vezes, pode ser uma só, pode ser casos, tenha casos que é 5, 7, 10, não importa. Eu vou perseverar quantas vezes for preciso. Eu não vou desistir, eu não vou abrir mão, eu não vou jogar fora aquilo que Deus me deu. Veja que, irmãos, o Elias está com uma palavra. Sabe, aqui, irmãos, eu vejo que às vezes nós acabamos então, muitas vezes até ficamos acomodados. Eu tenho uma palavra, Deus falou comigo. O Elias, mesmo tendo uma palavra, ele vai ter uma vida de oração.
né? O que eu quero dizer aqui, irmãos, que mesmo você tendo uma palavra, uma direção de Deus, tenha sua oração, né, acesa, tenha sua oração ativa. Não deixa de orar porque você tem uma palavra. Não deixa de buscar a Deus porque, né, Deus já falou comigo. Deus fala comigo, fala com você, irmãos, todas as vezes, todos os dias. É preciso estar orando, mesmo tendo uma palavra. 44. E sucedeu que a 7ª vez, entenda, né? Aconteceu então que houve a perseverança, e disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E agora, igreja? Leia em voz alta, vamos ler em voz alta, vibrando, igreja. E veio uma grande chuva. Você pode repetir isso? E veio uma grande chuva. Diga glória a Deus. Irmãos, o que eles mais precisavam, Deus solucionou. Deus vai te ajudar também, mas permita que Ele trate com você no seu espírito, né? Na sua vida espiritual. Irmãos, antes da chuva vem o fogo do Espírito. Essa é a mensagem que Deus nos entrega hoje. A gente precisa de uma palavra, precisamos entregar a Deus, entregar o nosso melhor a Ele, pôr força naquilo que eu estou fazendo, e depois, irmãos, ter vida de oração. 3 coisas: palavra, entrega e oração. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso me entregar totalmente ao Senhor, e eu preciso ter uma vida de oração. Amém? Diga glória a Deus por isso. Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, fique na paz, compartilhe esse vídeo, essa mensagem pode alcançar outras pessoas também.